Você é único ou em algum lugar existe um outro igual a você? Imagine um disco de vinil ultrapassar a assombrosa marca de 1.164.000 cópias vendidas no Brasil dos anos 80. Um número de vendas tão formidável que cravou esse LP na 7ª posição das trilhas sonoras mais comercializadas de toda a história da televisão nacional. O segredo desse massacre comercial não estava apenas no rosto da atriz Malu Mader estampado na capa, mas em uma seleção de repertório cirúrgica que capturou o exato momento em que o pop, o rock e a MPB da década atingiam a sua maturidade sonora. O nosso amor a gente inventa. O ano era 1987. Na televisão, o país acompanhava a trama de O Outro, escrita por Aguinaldo Silva. A história girava em torno de dois homens fisicamente idênticos, interpretados por Francisco Cuoco, o empresário Paulo Della Santa e o dono de ferro velho, Denizardi de Matos. Um encontro em um posto de gasolina, seguido de uma explosão, faz com que um assuma o lugar do outro, gerando uma teia de confusões no calçadão de Copacabana. O folhetim cumpria o seu papel de prender a audiência, mas a verdadeira revolução acontecia na vitrola. Antes de mergulharmos no fenômeno internacional, é fundamental entender o poder da trilha sonora nacional de O Outro. Com Luma de Oliveira na capa, a gravadora entregou a produção fonográfica nas mãos de Liminha, o lendário produtor e ex-baixista dos Mutantes. O resultado foi um disco que encapsulou a explosão do rock brasileiro misturada à nata da música popular. O LP abria de forma impecável com Flores em Você, da banda paulista Ira, que servia de tema de abertura da novela. E vejo flores em você. Composta pelo guitarrista Edgar de Escandurra, a faixa trazia uma sonoridade incomum para o rock da época, misturando a estética da banda com um elegante arranjo de cordas, criando um clima mod dos anos 60 que grudou na mente do público. Logo em seguida, a poesia urbana e visceral de Cazuza, Em Nosso Amor a Gente Inventa. O nosso amor a gente inventa. Vivendo o auge de sua carreira solo, Cazuza entregou a trilha perfeita para o romance dos personagens Marília e João Silvério. O disco nacional também trouxe o experimentalismo brasileiro, com a aura noturna e subversiva de Fausto Fawcett na inesquecível Cátia Flávia. A faixa, que contava com os robôs efêmeros, foi um divisor de águas por misturar batidas eletrônicas com um rap falado sobre uma musa do submundo carioca, servindo de tema de locação para a própria Copacabana. A juventude do pop rock era representada pelo Kid Abelha, com os vocais de Paula Toller na melancólica Amanhã é 23. E para equilibrar o peso das guitarras, Liminha trouxe o peso da interpretação de nomes sagrados da MPB. Gilberto Gil cantando Mar de Copacabana. O mar azul com que você sonhou. Maria Bethânia em Quero Ficar com Você. Não deixe que o nosso amor. E uma releitura arrepiante de Ney Matogrosso para o clássico O Mundo é um Moinho, de Cartola, que embalava as cenas de Edviges e Genésio. Ouça-me bem, amor, o mundo é um moinho. O disco nacional era a fotografia perfeita de um Brasil que estava no auge da sua própria criatividade. Porém, foi o disco internacional, produzido por Sérgio Mota, que reescreveu os recordes da década. A trilha era dividida em camadas sonoras muito claras que espelhavam o que tocava no resto do mundo. A primeira camada era dos hinos absolutos do pop rock. A faixa 2 entregava Don't Dream It's Over, da banda australiana Crowded House. Presente no álbum de estreia do grupo de 86, a composição de Neil Finn misturava um órgão Hammond com uma bateria cadenciada que resultou em um sucesso global instantâneo, eternizado como o tema do rústico personagem Denizardi. Na mesma frequência de clássicos das rádios, a 8ª faixa trazia The Pretenders com Don't Get Me Wrong.
Escrita pela vocalista Chrissie Hynde e conduzida por uma guitarra rítmica inconfundível, a música alcançou o top 10 nos Estados Unidos e Reino Unido, servindo na novela como a trilha da carismática Glorinha da Abolição, interpretada por Malu Mader. Ainda nessa prateleira de grandeza, a seleção contava com a voz andrógena e magnética de Annie Lennox no duo Eurythmics com The Miracle of Love. Lançada no álbum Revenge, a música guiava o romance clandestino entre os personagens Marília e João Silvério. E para elevar a energia a um nível de estádio, o vinil trazia o cantor australiano John Farnham com o épico You're the Voice, uma canção de protesto pop que combinava baterias maciças e um inusitado solo de gaita de foles. A segunda camada do disco pertencia aos temas românticos e baladas. A gravadora não poupou esforços em licenciamentos de peso. A 13ª música do LP era I'll Be Over You, da superbanda Toto. Cantada pelo guitarrista Steve Lukather com os vocais de apoio de Michael McDonald, essa balada de estúdio impecável embalava a relação conturbada de Edviges e Genésio. Havia também o hard rock britânico do Bad Company, que desacelerou as guitarras pesadas para entregar a potente balada This Love na faixa 7, mostrando o lado mais romântico e comercial da banda. Tina Turner, que vivia o ápice da sua realeza nos anos 80, marcou presença com Two People, um rhythm and blues sofisticado e maduro que ilustrava a trama de Pedro Ernesto e Zezinha. E marcando uma transição definitiva na sua carreira, Gloria Estefan e a Miami Sound Machine apareceram com Words Get in the Way. A canção tirou a banda da prateleira estritamente latina e dançante, provando a força vocal de Gloria em uma balada internacional de alcance colossal, que atingiu o 5º lugar na Billboard. A faixa de abertura do disco, Coming Around Again, pertencia a Carly Simon. Originalmente gravada para o cinema, a música traz uma reflexão madura sobre casamentos e desilusões, servindo de pano de fundo sonoro para a personagem índia do Brasil. O charme histórico das trilhas de novelas sempre esteve na terceira camada, as descobertas de estúdio e os sons da noite. Aquelas faixas que faziam o público correr atrás do disco para descobrir quem estava cantando. A trilha de O Outro escondia pérolas valiosas. A 11ª música era Stay the Night, um trabalho solo de Benjamin Orr, o baixista e vocalista da banda The Cars. Lançada no seu álbum The Lace, a canção carregava toda a essência sintética e o apelo new wave da sua banda de origem. O som noturno e atmosférico da época também era garantido por MCR, com a faixa eletrônica At the Back of My Heart, e pelo groove marcante do grupo Subject, com o rhythm and blues Never Gonna Leave You. O romantismo mais tradicional era preenchido pela voz de Sasha em Foolish Pride, um tema recorrente para as cenas de transição da trama. Para encerrar o disco de forma peculiar, a faixa 14 trazia Thousand Miles From Home, de Jim Porto. O detalhe fascinante que poucos sabiam ao comprar o LP é que Jim Porto é, na verdade, um músico de jazz e bossa nova brasileiro, radicado em Roma, na Itália. A inclusão dessa faixa cantada em inglês com uma produção de altíssima qualidade europeia fechava o vinil com um toque de elegância cosmopolita que espelhava o cenário urbano da novela. O álbum internacional de O Outro é um documento exato de uma era em que as telenovelas atuavam como os maiores curadores musicais do país. Esses discos ditavam o que o Brasil iria consumir, educavam o ouvido do público com produções internacionais de altíssimo nível e transformavam o ato de ler um encarte de vinil em um verdadeiro ritual da cultura pop.
Se relembrar o som da agulha riscando esses sulcos fez a sua memória viajar de volta a 1987, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho de pesquisa. A sua companhia garante que esses documentos históricos da nossa música continuem vivos e acessíveis a todos. Aproveite para deixar o seu like no vídeo e compartilhe comigo aqui nos comentários. Qual música desses dois discos fantásticos você mais ouviu na sua vitrola ou esperava tocar no rádio para gravar na fita cassete? A nossa imersão pelos clássicos não para por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir os segredos de estúdio e os números impressionantes do disco da novela. Te contei? A gente se encontra lá!